dia, valente do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, que diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se. Acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Glória a Deus. Queridos, aqui os discípulos estão passando por uma grande tempestade. E você? Você está passando por uma grande tempestade? Você sabe o que a gente precisa fazer para atravessar, para passar por uma grande tempestade? Então, a gente pode aprender aqui, né? Estudando, refletindo nessa passagem bíblica. Primeira coisa que eu quero dizer para você que você precisa trazer à sua memória quando você estiver passando por uma grande tempestade é que Jesus está com você no barco. É que Jesus nunca vai te abandonar. Embora talvez você pense que ele te abandonou, embora talvez você pense que ele não esteja nem aí para você, mas ele está no barco. E aqui ele estava no barco. Aqui fala que ele estava dormindo e havia uma tempestade terrível, muito grande, né? Que diz que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Coisa estava, como diz um ditado popular, estava feia, né? A água enchendo o barco, né? O barco se enchendo de água e eles ali pensaram que ia morrer. E Jesus estava dormindo ali, nem, né? Será que Jesus não estava nem se importando mesmo ao dormir ali? Vamos pensar sobre isso, né? O que quer dizer? Porque Jesus estava ali dentro daquele barco, aquele barco estava tão agitado e ele estava dormindo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que ele está ali. Ele está. Mesmo que ele esteja dormindo, vamos dizer assim, entre aspas, né? E você acha que ele, ao estar dormindo, não esteja nem aí para você. E esse é o segundo ponto que eu quero falar. Que você afaste esse pensamento da sua mente quando você estiver atravessando uma grande tempestade. Que Jesus não está nem aí para você. Que Deus não se importa com a sua dor. Que Ele deixou acontecer algo terrível com você porque quis deixar, porque Ele não se importou com você. Se você tiver esse tipo de pensamento, você vai ficar com raiva de Deus, você vai ficar achando que Ele é injusto com você vai duvidar do caráter de Deus e nós não podemos duvidar do caráter de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, Deus se importa conosco o tempo todo. É isso que a palavra dele diz. Então, tire da sua mente que Deus não se importa com você. Tire da sua mente que ele não está nem aí para a sua dor, porque isso não é verdade. São as suas, imaginações, são os seus delírios, são os seus pensamentos contaminados pela sua emoção fragilizada que faz você pensar assim. Lembre-se que você não pode tomar nenhuma decisão, chegar a nenhuma conclusão com sentimentos, com emoções adoecidas. Se baseie na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele está conosco o tempo todo e que Ele se importa conosco, não é verdade? Aqui no barco parecia que ele não estava se importando. Parecia, porque ele estava dormindo. Mas com certeza Deus queria que os discípulos fizessem uma coisa, que é o terceiro ponto que eu quero destacar para você atravessar uma tempestade bem-sucedido. Sabe qual é? Exercer a sua fé. Será que o Senhor não estava querendo que os discípulos aprendessem a exercer a sua fé? Entendessem que eles tinham poder, que eles tinham poder suficiente no nome dele para fazer aquietar essa tempestade, para fazer aquietar esse vendaval? Ele disse aqui, olha só, então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Ainda não tem fé? E aqui no versículo 41 diz: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam apavorados. Então, não se apavore. Quando você se apavora, quando você fica com medo, o seu cérebro não consegue raciocinar.
Uma das coisas que é um grande problema, uma grande consequência, né, dessa dificuldade do cérebro raciocinar na hora da tempestade, na hora da dificuldade, é a ansiedade, a angústia. Uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande impede que o cérebro raciocine, porque ele fica ligado no emocional. É preciso parar, é preciso ter calma e é preciso exercer a fé. No nome de Jesus, pelo poder de Jesus, podemos vencer qualquer tempestade. Com certeza, eles tinham esse poder liberado na vida deles para mandar essa tempestade se aquietar. Mas eles não mandaram. Por quê? Porque ficaram com medo, porque ficaram apavorados. Então está aí 3 dicas, 3 conselhos que nós podemos tirar dessa lição aqui com os discípulos, Esses conselhos que nós falamos. Primeiro, saber que Jesus está no barco, está conosco, nunca nos abandona. Segundo, rejeitar, renunciar, tirar da nossa memória todo o pensamento maligno de que o Senhor não se importa conosco. E terceiro, exercer a nossa fé. Se agirmos assim, com certeza, vamos enfrentar as tempestades e vamos vencê-las. Amém? Que o Senhor te abençoe. Abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Evênia, Goiânia, Goiás.